Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Nós conversamos um pouquinho aqui sobre desejo, né? Desejo tem sido um tema bastante trazido aqui porque ao longo da vida a gente vai percebendo que o desejo ele está em todos os lugares, em toda parte. O próprio sistema capitalista, colonialista, né? O colonialismo, ele atua sobre o desejo e as outras materialidades vão sendo produzidas a partir do desejo. Então aqui nós já falamos sobre o desejo de um modo geral, de que o desejo está em trânsito, já falamos do desejo para além do branco, falamos sobre a relação entre desejo e fé, e depois eu falei, por último, sobre a relação entre desejo e memória, né? Como que a gente passa a desejar coisas e como que a memória atua nisso. E hoje, dia 29 de janeiro de 2024, eu quero falar sobre um outro tipo de desejo. Nós estamos no mês da visibilidade trans, estamos no mês que estamos falando sobre isso bastante, as pessoas estão falando muito sobre isso, mas que a própria comunidade trans fala sobre isso sempre. Fala o tempo todo a esse respeito, que é sobre a vivência trans, sobre cisgeneridade. E hoje eu quero falar sobre o desejo para além do cis, para além do cisgênero, para além do cisnormativo, para além dessa norma que tenta produzir em nós corpos docilizados. Era para ser docilizado, mas é docilizados. E quando a gente pensa em desejo, quando a gente pensa nesse tipo de coisa, né, relacionada à cisgeneridade, aí a gente vê mais uma vez como que as nossas percepções acerca do mundo, como que o nosso gosto, o nosso próprio desejo sobre as coisas e pelas coisas não acontecem tal qual a gente até imagina que é naturalmente. A gente não nasce de um jeito ou de outro. Simone de Beauvoir já dizia, uma frase que ficou muito conhecida, de que não se nasce mulher, torna-se. E eu quero pegar essa frase, e essa frase dá para ser estendida para vários contextos. E aqui eu quero começar dizendo que não se nasce cisgênero, torna-se cisgênero. Essa indústria da aparência, essa indústria da identidade, produz corpos cis, produz a cisgeneridade tal qual a gente entende, tal qual a gente às vezes também não entende nada, mas a qual a gente insistentemente segue de uma maneira ou de outra, num frenesi, às vezes pouco crítico, mas que nos coloca nesse lugar por inúmeras razões. Desde muito antes do nosso nascimento, desde muito cedo, também na nossa construção enquanto pessoas, nós somos expostos a pensamentos, a desejos, a modos de ser que em vários contextos, e aqui considerando a nossa vivência ocidental, aponta para a vivência cisgênera. Mas para a gente começar conversando, o que a gente pode entender enquanto pessoas cis, enquanto pessoas trans, né? De modo muito geral, o que algumas pessoas costumam dizer por aí é que o termo cisgênero ele é usado para definir pessoas que se identificam com um gênero que é designado quando nascem. E falam que esse gênero é socialmente associado ao sexo biológico. Enquanto que transgênero é um termo que já vai dizer respeito a uma pessoa que não se identifica com o gênero associado socialmente ao seu sexo biológico, né, quando ela nasceu. Ou seja, uma pessoa que ao nascer foi designada pela medicina, pela sociedade, pela família como homem ou como mulher, menino ou menina,
e que ao longo do seu desenvolvimento e do seu crescimento se identifica dessa forma, é considerada uma pessoa cisgênera. Por outro lado, uma pessoa que ao crescer e se desenvolver não se identifica do modo como foi designado ou assignado ao nascer, é uma pessoa trans. Essas definições são gerais e tem um problema nelas, né, nessa que eu falei no começo, que quando vem falar sobre sexo biológico, existem muitas interpretações complicadas, que a primeira delas, que está sob disputa na narrativa, é o que é isso de sexo biológico? Que coisa é essa sobre sexo biológico que estão dizendo por aí? Sexo biológico se confunde muitas vezes com genital, se confunde até mesmo com gênero. E esse é um ponto, eu vou fazer um outro episódio somente para falar se existe ou não sexo biológico. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas só para a gente parar de pensar, por exemplo, que uma pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico. Porque isso não tem nada a ver, não. Não é nesse sentido. Mas na conversa de hoje eu vou falar de um outro plano, do plano psicológico, da dimensão do desejo. Mas numa próxima vez, eu prometo aqui que eu vou gravar um podcast falando de um sentido mais biológico, mais histórico e mais de uma linha cronológica sobre essa questão de se existe ou não sexo biológico. Por enquanto, vamos conversar sobre por que a gente deseja tanto ser cis, mesmo não sendo. Quando a gente olha ao nosso redor, quando a gente pensa na construção subjetiva do que nós sempre fomos, a gente também tem que considerar do que a gente fomos, né? Mas enfim, a gente tem que considerar que nós estamos inseridos no sistema que exerce sobre o nosso corpo uma pressão de enquadre, de encaixe, pertencimento de grupo. Muitas vezes a gente constrói nossos valores e as nossas maneiras de se comportar e as nossas premissas, muitas vezes voltada ao modo como a sociedade está construída, ao modo como a sociedade se desenha e se orienta para que ela aconteça. E isso não é uma coisa dada, é uma coisa que a gente para e pensa e observa e fala, nossa, eu sou assim mesmo, ou eu não sou assim, com tanta facilidade. Algumas pessoas têm um incômodo tão grande e conseguem sair de algumas normatividades. E para sair dessas normatividades, é preciso que haja incômodo. E incômodo, não sempre, mas em geral, pressupõe nomeações. Quando a gente sabe onde a gente está, quando a gente sabe onde nós estamos, para onde estamos caminhando e para onde gostaríamos, aí a gente consegue perceber de um jeito ou de outro, de modo mais nítido ou não, o que nós podemos ser, o que nós não somos e o que nós não queremos ser também. E eu te pergunto, quando foi que você se descobriu, caso seja o seu caso, quando você se descobriu uma pessoa cisgênera? Quando que você se olhou no espelho, olhou na vida, se observou e também observou a sociedade ao seu redor, os seus comportamentos, os comportamentos das outras pessoas e falou para você mesmo, eu sou uma pessoa cisgênera. Olha só, me descobri cisgênera. Quando que te foi dada a oportunidade de se questionar se você queria realmente ser uma pessoa cisgênera? Como que era ao redor de onde você vivia, as coisas que você escutava, que te falavam, que você lia, que você consumia, que falaram para você, uau, realmente eu me identifiquei, agora eu sei quem eu sou uma pessoa cisgênera. Quantas vezes nós somos incentivados a pensar sequer sobre a nossa cisgeneridade? Eu costumo dizer que o grande lugar onde acontecem as coisas, o grande lugar onde a indústria da identidade de gênero, a indústria do capital, da racialização, essas indústrias capitalistas promovidas pela colonização atuam, é no não dito. É naqueles lugares que são menos ditos que as coisas estão acontecendo assim de um modo fervendo muito. O que passa disso, o que vai para a superfície, ganha sua força política, seu debate, que vai revirar o que está lá de baixo, sendo não dito. E talvez seja justamente por isso que a superficialidade ela é tão importante e é uma casca tão grossa na nossa sociedade, porque
quanto mais grossa essa casca que cobre a crosta da superfície, mais difícil é daquele conteúdo não dito que está sendo remexido e fervido e trabalhado lá embaixo, vá à tona e apareça. Essa metáfora a gente pode pensar até na geologia, né? Que a gente tem o globo terrestre, nós temos a crosta terrestre, que é uma camada grossa, mas se comparada com o globo como um todo, é uma camada finíssima, mas que é uma camada onde a gente habita. E debaixo dela existe o manto, que é o magma, aquela estrutura líquida que se movimenta constantemente e que esse movimento vai configurando, por exemplo, o que a gente conhece hoje como o formato dos continentes, o formato das montanhas, os vales, e vai configurando todo o ecossistema. É esse movimento lá de baixo. E quando existem rupturas, rachaduras e alguns processos vulcânicos, esse conteúdo ele vaza, ele extravasa e ele vai consumindo o que está ao seu redor e depois disso vai se estabelecendo ali em forma de uma montanha, em forma de uma outra camada rochosa que por sua vez vai ser coberta ou não, né, pela vegetação e por cima disso vai crescer novas vegetações, um ecossistema primário, secundário e vai formar um novo ecossistema, uma nova forma de existência ali. E que começa aos poucos, né? Tem aquela fase mais primária, formada por musgos, algas, líquens, para depois ir assumindo a característica. E o que isso tem a ver, essa metáfora da geologia e da biologia, tem a ver com essa noção de não dito que eu estou falando da cisgeneridade? Tem a ver porque ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa transformação enquanto sociedade, é esse conteúdo que existe, que está nesse não dito, que é barrado, só que não de uma forma natural, como eu menciono, né, na geologia, mas de uma forma impositiva, e essa crosta que cobre nesse exemplo é a cisgeneridade. E é por isso que para a gente começar a entender cisgeneridade, é importante a gente entender esses processos de retroalimentação do gênero e da diferença na produção daquilo que não é dito, daquilo que não é falado. Por exemplo, quando a gente quiser pensar, né, a vivência em sociedade é marcada pelo atravessamento que cada corpo está sujeito. E embora a ampliação do conceito de gênero e apesar de uma maior visibilidade social das pessoas dissidentes e, em tese, mais potência à diversidade e outras coisas, ainda assim, discursos moralistas, religiosos, médicos, científicos, biologizantes ainda representam um perigo para a vivência de corpos dissidentes, no caso, corpos trans. Isso provavelmente porque no não dito, e este não dito, ele ainda é normativo, ele ainda é normalizador de toda uma construção do corpo que pode viver e do corpo que pode ou deve morrer segundo uma dinâmica necropolítica. E compreender o gênero descolado da raça é um ato de perversão colonial. Por isso que eu sempre falo, vamos falar de cisgeneridade, transgeneridade, a raça precisa estar aqui. E quando a gente fala sobre autorização de ser uma coisa ou outra, de qual que é o que o sistema autoriza a ser e o que ele não autoriza, eu estou falando também de um texto que eu tenho escrito que chama Autorização do Corpo Cis, e que eu vou dizer que essa autorização ela é direta e indiretamente associada a uma autorização de poder viver ou não. E não devemos confundir, né, quando eu falo autorização, como direito à vida, mas como uma dinâmica permeada e amarrada e diluída em discursos que organizam sujeitos em uma sociedade. Naquele livro de Norbert Elias, né, A Sociedade dos Indivíduos, a gente pode perceber que essa sociedade de indivíduos ela é construída por atravessamentos que promovem uma disciplinarização, que articulam com as relações de poder e que, a partir de muitos dispositivos, vai colocando de um lado quem tem direito a viver e de outro lado quem não tem direito a viver. Isso a gente pode verificar, por exemplo, no texto de Achille Mbembe, que é Necropolítica. E isso é muito interessante para a gente pensar como que ao longo do tempo o desejo vai se instituindo sobre essa lógica, da lógica também de sobrevivência. E pensar que se autoriza nessa lógica não como um ato de compaixão, mas numa lógica de controle e coerção.
Autorizar, quando eu falo autorização do corpo cis poder existir, ela diz respeito a permitir, dentro de um conjunto de códigos, leis, lógicas e simbologias, ou melhor dizendo, dentro de um discurso, quem realmente pode fluir. E não apenas quem pode fluir, mas como e quando, onde e por que estes corpos podem circular, podem fluir, podem atuar e assim por diante, né? Construir essa lógica. Num texto do Silvio Luiz de Almeida, nosso atual ministro dos Direitos Humanos, um texto chamado Necropolítica e Neoliberalismo, que eu posso deixar o link aqui abaixo, ele vai dizer que, a partir do século XIX, a soberania deixa de ser o poder de tirar a vida e passa a ser o poder de mantê-la e de prolongá-la, de fazer viver ou de fazer deixar morrer. E o biopoder, que é essa lógica, né, de controle do corpo e das biologias, é cada vez mais disciplinar e regulamentador. Todavia, o racismo, e aqui se você trocar a palavra racismo por transfobia, você vai perceber que se encaixa perfeitamente. E, todavia, o racismo permite o exercício da função da morte em um sistema político centrado no biopoder, de tal sorte que é possível dizer que quase não há funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo. E eu acrescento aqui, né, pela transfobia também. Nesse sentido, Almeida vai dizer que são duas as funções do Estado. Aí vai dizer que a primeira é garantir a divisão no contínuo biológico da espécie humana, introduzindo nisso hierarquias, distinções, classificações de raças, que permitam, por sua vez, determinar diferentes valores à vida humana a depender do grupo social que pertence. E aqui a gente pode colocar de novo, a partir do gênero, essa classificação e divisão social que também se pretende dentro desse contínuo biológico, também passa pelo gênero. E a segunda coisa que ele vai dizer é que o estabelecimento de uma nova relação positiva com o espetáculo. Isso faz parte desse projeto do biopoder e parte dos dispositivos pulsionais e da subjetividade econômica. Então, o racismo, e aqui eu insiro de novo, a transfobia, é mais um produto de consumo da mesma categoria que outros bens, que outros objetos e outras mercadorias nas prateleiras de uma economia da atenção e que se move por estímulos pulsionais. Ou seja, é a raça, é o gênero e outros fatores que também participam dessa economia, que participam da estrutura que sustenta o modo de produção capitalista que a gente vê na nossa sociedade. Então, não é só sobre se identificar como uma pessoa cis. Não é apenas isso, isso é a expressão de todo um conjunto, de toda uma situação que envolve o nosso fazer e a nossa identidade ao longo do tempo. E nesse texto, eu vou falar um pouco, né, nesse texto Autorização do Corpo Cis, eu vou falar um pouco sobre como que, nessa sociedade que a gente vive, existe uma certa autorização para que os corpos cis existam e que essa autorização, como eu acabei de falar, ela não é no sentido benevolente, ela é no sentido autoritário mesmo e no sentido de regulação da própria vivência, da sexualidade, da própria maneira de ser. Só que, quando a gente está falando de gênero e dessa autorização, o que existe, na verdade, é um acordo que é paradoxalmente autoritário e violento e que autoriza, entre aspas, o corpo cis a se modificar, desde que essa modificação não o descaracterize enquanto um corpo cis. Existem limites aceitáveis, onde o corpo cis, sendo reconhecido enquanto um corpo cis, ele pode ser modificado ou não. E a gente vê muitos procedimentos estéticos de colocação de seios, de silicone, de bunda, colocando preenchimento labial, fazendo vários tipos de modificações corporais, mas que, quando isso acontece no corpo cis, e eu falo desses procedimentos estéticos, né? Quando isso acontece no corpo cis, esses procedimentos, essas modificações que estão colocando supostamente a pessoa dentro de um padrão de beleza, são colocadas meio que numa autorização ou, no máximo, num lugar de entretenimento, de chacota, de coisas do tipo, mas que não colocam em risco
a vida da pessoa no sentido da sociedade. A pessoa não fica ameaçada de morrer porque ela fez esses procedimentos. Esses procedimentos podem gerar, sim, uma morte por uma infecção ou por alguma irregularidade cirúrgica, mas a morte não vem porque a pessoa colocou aquilo, então ela sofre uma ameaça social. Por outro lado, se a gente quiser pensar também nas pessoas freaks, essas pessoas que fazem também modificações corporais, mesmo se identificando enquanto pessoas cisgêneras, não são aceitas, porque elas já beiram um outro lugar na sociedade, né? Então eu quero deixar bem nítido que aqui eu não estou falando das pessoas freaks, não estou falando dessas modificações corporais nesse sentido. Eu estou falando das modificações corporais que buscam validar e reforçar um estereótipo de gênero em pessoas cisgêneras. Essa modificação ela é aceita até o ponto em que não desclassifica a pessoa enquanto um corpo cis. Ou seja, é uma autorização transfóbica. E é preciso pensar sobre o quanto se legitimam essas práticas dentro de um sistema de gênero que é baseado, sobretudo, na diferença genital, cromossômica, hormonal ou de outra ordem. Scott vai dizer no texto de 1988, que eu posso pôr a referência aqui embaixo também, que gênero é a organização social da diferença sexual. Mas isso não significa que o gênero reflita ou reproduza diferenças físicas fixas, naturais entre o que chamam de homem ou mulher. Mais propriamente mesmo, o gênero é conhecido como... É um conhecimento, na verdade, né, que estabelece significados para diferenças corporais e não podemos ver as diferenças sexuais a não ser como uma função do nosso conhecimento sobre o corpo, e esse conhecimento não é puro, não pode ser isolado de uma implicação no amplo espectro dos contextos de discurso que acontece. Ou seja, o que chama de gênero é uma coisa que participa também do discurso, que produz as subjetividades, que organiza os corpos, mas que eles não refletem diretamente o que vão chamar de diferença entre homens e mulheres. O que faz esse discurso acontecer é o discurso psiquiátrico, clínico, o médico, o biologizante, que vai dizer que quem nasce com pênis é um homem, quem nasce com vagina é uma mulher. Aí tem aquele outro texto incrível que chama O Sexo dos Anjos. Aquele texto vem para trazer para a discussão pessoas intersexo, mostrando que esse debate binário não é suficiente para dar conta do que é uma pessoa, do que é um gênero. E ao longo da construção subjetiva da identidade de gênero, e muito antes de termos consciência sobre como nos reconhecemos no mundo, como eu falei no começo, nós recebemos informações que direcionam a nossa percepção. Ainda que durante a infância, né, naquele momento em que o corpo não apresenta uma estética comportamental e cognitiva que o classifique como significativamente diferente um do outro, ou seja, com o que chamam por aí de homem e mulher, existe um acordo social que traz elementos de diferenciação para esses corpos e que se baseiam em critérios médicos de dominação, de denominação também. Desde a constituição dos cromossomos até a presença de símbolos e signos morfológicos de caracterização, como os genitais, o corpo, o organismo, ele é posicionado numa caixinha de identidade que não necessariamente pertence àquele corpo, ao qual aquele corpo não pertence. Mas é uma suposta identidade que acompanhará aquele corpo, ou melhor dizendo, que vai perseguir aquele corpo por mais tempo em sua vivência, conforme maior for a pressão social sobre aquele corpo e quanto mais profundas forem as dificuldades de se expressar. E a gente está lidando, portanto, com um sistema normativo. É um sistema com C, C-I-S-T-E-M-A, sistema. E esse termo, sistema, faz referência ao neologismo que representa a união do termo sistema com S com cisnormativo, ou seja, é um sistema cisnormativo. E esse termo, para quem quiser, ele está em obras escritas de pessoas travestis e uma pesquisadora travesti que eu gosto muito, que é uma amiga, que é a Letícia Carolina Nascimento, ela escreveu aquele livro Transfeminismos e naquele livro, já na apresentação, ela usa a palavra sistema. E é isso que eu acho importante da gente pensar, né? Que até a linguagem está trabalhando para a gente compreender melhor o que nós estamos querendo dizer. Então, desde a nomeação da pessoa, ainda durante a gestação, que vem acompanhada do discurso e da liberação médica de que é um menino ou é uma menina,
E desde o momento em que se aceita essa deliberação institucional sobre aquele corpo, é criada então a identidade que antecede o ser e antecede o querer, antecede o desejo pelas coisas. Aquilo é colocado no indivíduo e ao longo do tempo vão construindo de modo que o indivíduo vista literalmente aquela roupa. E é como dizer assim, que o corpo não apresenta uma estética que o classifica como significativamente diferente um do outro, mas que isso não é sinônimo de dizer que morfologicamente seus corpos sejam iguais. Pelo contrário, né? Os corpos têm as suas questões, são diferentes, têm morfologias diferentes, pode ter genitais diferentes. E eu não estou falando que são iguais, por isso todo mundo é igual. Não é sobre isso. As pessoas têm diferenças, mas essas diferenças não são responsáveis por si pela construção da identidade que as pessoas formarão ao longo da vida. É preciso de muito mais elementos, e esses elementos vão surgir também socioculturalmente. Em 2019, Wittmann, num texto muito interessante, vai dizer assim que é significativo como o gênero se constrói por meio de discursos e regulações sociais. A artificialidade do que é considerado masculino e feminino destaca-se nas falas e são discursos em torno dos corpos que se constroem as expectativas em torno do gênero. Então, numa organização social que funciona a partir de lógicas hegemônicas, como é o caso do nosso sistema, e que se fundamenta na produção compulsória desse tal binarismo homem-mulher, o não dito, ele também é binário. O não dito também é cisgênero. E, dizendo em outras palavras, numa organização que dispõe os corpos e as identidades em categorias que variam dentro desse par homem-mulher, não dizer sobre a identidade de gênero, não questionar, não tirar ali daquele magma e trazer para a superfície, é tomá-la por padrão. É considerar como uma norma, tomá-la por norma estruturante do gênero e é construir e manter a cisgeneridade. Uma outra pesquisadora muito importante no campo do pensamento sobre cisgeneridade, travestilidade, que é a Haley Cass, ela diz num texto lá de 2014, eu posso deixar muitas referências aqui para vocês poderem procurar depois, ela vai dizer que no ritual de passagem adolescente, alterações corporais irrefreáveis ganham espaço nas vidas de várias pessoas, agregando-se às suas subjetividades, e tornar-se cisgênero acaba sendo então um evento inevitável, nem sempre desejável, mas um modo operandi hormonal inesperado. E para pensar, observa como que funciona isso ao longo da vida, ao longo da sua existência, e observe, em rodas de conversa, em produções acadêmicas ou em discursos midiáticos, pessoas cisgêneras não se declaram cisgêneras. E quando eu falo que a branquitude e a cisgeneridade são um par muito bem formado, observa que você poderia trocar essa frase aqui para falar de raça. Em rodas de conversa, em produções acadêmicas, em discursos midiáticos, pessoas brancas também não se declaram pessoas brancas. E ainda mais falando aqui de novo sobre cisgeneridade, essas pessoas cisgêneras não precisam e não são sequer impelidas a essa ação de se posicionar enquanto sujeitas desse tipo. É algo não dito. Todavia, é algo pertencente também à expectativa social. Uma mulher cisgênera, um homem cisgênero, não necessariamente precisam se dizer como tais para que suas identidades sejam reconhecidas e, mais que isso, validadas ou autorizadas dentro do contexto que eu estou trazendo aqui. E em um episódio que você se verifica esse mecanismo, né? Ou seja, uma cena que você pode verificar muito bem esse mecanismo da cisgeneridade é quando as pessoas ficam espantadas ao saber que uma mulher ou um homem são transexuais, transgêneros, e falarem coisas que, ao contrário do que pensam, não é nem um pouco um elogio. Coisas do tipo, nossa, você nem parece trans, ou nossa, se você nunca me falasse, eu jamais desconfiaria que aquela pessoa lá é trans. Entre outras coisas, essa frase enquadra, né, o que a gente está pensando. Ela coloca ali, ela revela que existe um código de enquadramento dos corpos e subjetividades dentro de uma norma. Quem quebra esse código também quebra esse silêncio, quebra esse não dito e, obviamente ou necessariamente, estará surpreendendo o sistema, para dizer o mínimo. Pode ser que, inclusive, estará
sugerindo ameaça ao sistema. A autorização silenciosa e toda vez muito vívida, e esse é um paradoxo, porque é silencioso, mas é muito vívido ao mesmo tempo, e gritante, no agressivo discurso das palavras não pronunciadas, acaba ancorando e se ancorando na permissão de ser quem você é, sem gerar espanto, e a permissão de mudar a sua aparência só é legítima, de novo, se você for uma pessoa lida, anunciada e assumida e compreendida enquanto uma pessoa cisgênera. E não preciso nem dizer que essa validação ela vai ser tão mais forte quanto mais próximo um corpo tiver do padrão de beleza, do padrão que o sistema considera o ideal. E nesse espaço do não dito também está aquilo que consideram além de aceitável, natural, normal e esperado. Ou seja, né, a normatividade e essa normalização, elas constroem juntas mecanismos de rastreamento, de classificação, de avaliação, de exame e de aprovação dos corpos. Essas marcas implícitas, como esse discurso individual, as preferências sexuais e de atratividade e todo o conjunto da sexualidade, mas também as explícitas, como a estética, as roupas, a morfologia corporal, a profissão, elas são vigiadas a partir de um conjunto de regras que caracterizam e que procuram inserir corpos dentro de um sistema sexo-gênero. Dentro do que estão falando por aí, né, que é sexo, gênero, a identidade de gênero, seja lá o que for, é esse sistema, é essa organização que vai produzir esse aparelho de vigilância dos corpos. E todos esses conjuntos de regras estéticas e esses dispositivos não deixam escapar os corpos que o próprio sistema condena. Pelo contrário, viu, gente? Em vez disso, sobre eles, esses corpos, também existe a atuação da pressão social do que é ser e estar cisgênero no tecido social. E aqui eu trago mais alguma coisa que aparece no texto de Souza e Iriarte, é um texto lá de 2018, e elas vão comentar sobre essas discussões, né? E vão dizer que diversas discussões buscam romper com o caráter purista da categoria de gênero, que tende a afirmar como masculinas ou femininas aquelas vivências que se alocam em suas determinações biológicas e sociais sem produzir rachaduras, fissuras, ratificando a colonialidade com qual a ciência tem organizado tais definições e os riscos dessa universalização. E aqui esses resquícios, essas fissuras, essas coisas que vão surgindo e aparecendo para fora do discurso, afetam inclusive grupos de pessoas trans. E Souza e Iriarte vão falar assim que para homens trans, novos borrões complexificam essa situação. O reconhecimento social como homem está colocado principalmente pela reprodução e pela produção e performance também do gênero masculino, baseado nesse padrão da identidade de gênero cisgênera e da sexualidade heterossexual. Então esse padrão cis-heteronormativo, né? Ou adensando a crítica da heteronormatividade, esse padrão que busca normalizar o corpo dentro de uma forma de orientação sexual e dentro de uma forma de identidade de gênero. É uma coisa muito mais ampla e mais complexa, que está para além do desejo, está para além desse desejo cis e para além do desejo enquanto nós somos o que talvez achamos que somos. E de novo eu te pergunto, quando que você se descobriu uma pessoa cisgênera? O que faz de você uma pessoa cisgênera e por que você se considera uma pessoa cisgênera mais do que se achar que é porque você quer, por que não pensar que você se considera assim porque você não aprendeu a ser outra coisa? Você não aprendeu a se questionar em outros lugares. A gente vai se posicionando, se construindo nesse lugar social de existência e é nesse lugar social que as coisas se desenham, se amarram e desamarram e a gente vai achando de fato que eu sou assim porque eu gosto de ser como eu sou. Eu sou assim porque eu sou desse jeito, eu não me incomodo com isso. Como que você vai se incomodar com aquilo que você sequer questiona? Às vezes vem um incômodo, vem aquela coisinha que aparece, mas você fala, não, deve ser só uma coisa de mulher. É uma coisa de homem. Mas e o que tem para além disso? Quando a gente se pensa no direito de se expressar com mais autonomia,
A pressuposição é de que o corpo cis é um corpo em conformidade com o que pretende e espera esse sistema, né? Então a pessoa se sente nessa suposta conformidade. Pode-se até pensar, né, que esse corpo, por ser autorizado, entre aspas, a existir, tem um acesso assegurado por onde quer que ande, mas isso também não é assim. Como eu já falei, estar cis não é o mesmo que poder ser cis, que espera o sistema de você. A construção ao redor, em cima, embaixo, por dentro e por fora desses papéis e das atuações esperadas socialmente para cada gênero baseia-se fortemente nos estereótipos que regem esse discurso. É uma monológica, então ela é totalitarista, ela é colonizadora. E quando eu falo monológica, eu estou querendo dizer de um conceito que eu construí, inspirado na obra de Anna Tsing também, mas que eu já tinha construído ele um pouco antes e que essa obra veio para dar mais formulações, né? O livro dela é Viver nas Ruínas, Paisagens Multiespécies no Antropoceno, e ela vai falar isso a partir da página 175, quando ela fala de escalabilidade. Escalabilidade, em termos mais populares, seria a gente pensar numa ampliação. Quando você amplia uma foto, você está ampliando todo aquele conteúdo da foto. Você não está ampliando só uma parte, você está ampliando tudo. Ou seja, escalabilidade é algo que pode ser escalado para outras dimensões grandes e que essas dimensões vão reproduzir o modus operandi de dentro. Ele vai só crescer. Ela vai falar isso para monoculturas, por exemplo, para plantation. E eu falo aqui para tudo. E a cisgeneridade, ela é monológica, porque ela se reproduz nesse sentido único de interpretação. Ou é isso ou é aquilo. É um sentido só de interpretação que vai reproduzindo, quase que numa tentativa escalar, os estereótipos, as lógicas, os papéis, os lugares que nós devemos ocupar ou não. E é nesse sentido de reprodução e insistência que o perfil esperado para um homem e para uma mulher cisgênera são reforçados diariamente pelas construções simbólicas, seja na literatura, no cinema, nas mídias, né, nas demais mídias de entretenimento que a gente conhece. Existe ali, no interior de cada núcleo de representação, um perfil que ele vai ser considerado e produzido constantemente e destacado como aquele desejável, aquele para o qual a gente tem que buscar. E ele está dentro de uma cor, como a gente sempre falou, de uma forma física, de uma expressividade ideal, de um conjunto de produções de saberes intelectuais específicos e colonialista. Da mesma forma, o entretenimento negativador, ou seja, né, aquele que vai negativar a imagem de certos perfis, como o humor, que atua na construção de uma rejeição, de um ideal de afastamento da imagem do corpo, por exemplo, o corpo gordo, o corpo trans, o corpo negro, ou então daquele corpo que é não heteronormativo, que é a famosa LGBT-fobia. Isso são exemplos de como se constroem perfis que devem ser seguidos e perfis que devem ser evitados. E dentro do contexto de necropolítica que a gente falou antes, quais podem viver e quais não podem viver, quais vão morrer, por exemplo. E retomando um pouquinho do que a gente falava sobre corpos intersexo, numa sociedade que vai materializar o gênero a partir da genital, qualquer perfil que não se encaixe imediatamente nessa classificação passa com manipulações estéticas normalizantes que possam permitir a esse corpo pertencer a um conjunto aceitável de simbologias que vai defini-lo sobre qual sujeito e o que tipo de sujeito ele pode ser corporificado. Por exemplo, Vítima, lá no texto de 2019, mas também em diálogo com o texto que é O Sexo dos Anjos, vai falar algo do tipo: pessoas intersexo passam por alterações em seus corpos antes mesmo de terem qualquer consciência a respeito de sua subjetividade. Elas estão à mercê das decisões dos pais e dos médicos, pautadas nas convenções sociais a respeito do que seria um organismo masculino e um feminino. Já pessoas transgênero podem ou não recorrer à cirurgia de transgenitalização, como é chamado o tal procedimento de faloplastia ou vaginoplastia, falo de pênis e vagino de vagina e plastia de cirurgia, né, de refazer alguma coisa. E para Paul Preciado, que é uma excelente referência também, essas e outras intervenções fazem parte de uma busca da sociedade pela coerência com o discurso cis-heteronormativo,
uma vez que a própria existência de pessoas transgêneros já coloca esse sistema heteronormativo cisgênero em xeque. Por isso que vai dizer Wittmann que corpos que fogem à regra precisam ser submetidos a ela, enquanto que para Preciado, né, ele vai concordando com isso, ele vai dizer que o que chama de performativos de gênero estão relacionados à linguagem e à sua capacidade de definir um corpo como masculino ou feminino, e ainda assim chegando ao ponto de submetê-los a procedimentos cirúrgicos para adequá-los ao sistema sexo-gênero. E, novamente, o que eu quero destacar é: quem disse que você é uma pessoa cisgênera? Foi você? Você chegou a essa conclusão? Será que existem pessoas cisgêneras? Não sei, pensa aí comigo. E aqui vamos dizer assim, né? Por mais que não seja uma afirmação muito corriqueira, eu não acho que é exagero a gente inferir que pessoas cisgêneras nem sempre são conformadas com o sistema. Essas pessoas muitas vezes se obrigam a essa conformidade por conta de pressões sociais que vão atuar sobre ela num processo que é discursivo, institucionalizante e que não necessariamente é da ordem do consciente do sujeito. E se ou quando consciente, ainda assim vai ser atravessado por amplas relações de poder e subjetividade que culminam numa certa adequação estética que nem por isso deixa de ser violenta. E pode acontecer de pessoas cis, e eu suspeito de que para a maioria delas, tá? O processo de construção identitária pautada no gênero socialmente determinado é inconsciente. Ele é performático, como vai dizer Judith Butler. Ele acontece dentro de uma performance que atua na expectativa social, ou então, assim, ocorre sem que os sujeitos humanos, sem que nós tenhamos um alto grau de autonomia sobre o que em si está sendo produzido a partir dessas identificações. Então, mesmo pessoas que se consideram ou que se entendem como pessoas cis, pode representar corpos impelidos sistematicamente, com C, sistematicamente, a se enquadrarem em um modelo que, novamente, gente, não depende necessariamente de uma escolha consciente. Quando você se descobrir uma pessoa cis, caso você seja uma pessoa cis. E é justamente aqui que se abre essa discussão, né? Uma importante discussão. O corpo cis, mesmo em não conformidade com o que esperam dele, está ligeiramente ou totalmente autorizado a buscar por uma estética de adequação gênero-normativa. Essa adequação, via de regra, ela é estimulada e é patrocinada e valorizada pela cultura e, evidentemente, também, como já falei, ela está pautada nos interesses capitalistas. E, sobretudo, em relação à noção hegemônica de mulher, existe uma robusta campanha, visível e invisível, que cria e sustenta uma pressão estética em torno desse gênero, dessa identidade de gênero, atuando dentro de uma ditadura de beleza, que vai construir insatisfações, angústias acerca do próprio corpo, vai gerar buscas incansáveis por um padrão de beleza inatingível, mas que é altamente comercializável e muito valorizado. Vários estudos vão falar sobre isso e um dos resultados dessa dinâmica que esses estudos vão apontar não é outro senão o adoecimento e o notório prejuízo à saúde mental dessas pessoas. Tais práticas, né, essas estéticas e objetivas, alteram profundamente a subjetividade. Ela vai mostrar a aliança entre um sistema que se organiza e que organiza a sociedade em torno da identidade do sujeito e um sistema socioeconômico capitalista e neoliberal que também organiza as expressões dos sujeitos e que opera a partir de indivíduos que nessa sociedade atuam. Não por acaso, uma das dinâmicas mais marcantes entre o âmbito social e o econômico é a importância dada em busca de um certo enquadramento. E como vai dizer um texto da professora Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma professora que é muito importante nos estudos trans e em muitos outros lugares e que foi da minha banca de qualificação do meu doutorado, ela vai trazer no texto dela que evidenciar que a diferença principal entre cisgeneridades e outras identidades de gêneros consideradas dissidentes perpassa um processo social e cultural em razão de uma visão que ela é, como a gente viu, reducionista e estritamente focada no sexo, ainda muito compreendido como órgão genital. Muita gente acha que sexo é sinônimo de genital.
E também isso, Jaqueline vai dizer, essa evidência que a gente vai fazer, ela é importante também para promover um diálogo, e esse diálogo caminha no sentido mais de pensar as relações de poder com vistas a entender que o corpo não é sexuado em nenhum sentido significativo antes de sua determinação num discurso pelo qual ele é investido de uma ideia de sexo natural ou essencial. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que, primeiro, nós somos seres que somos biopsicossociais, ou biologicamente cultural, como vai dizer Vera Bussabi, uma professora lá da psicologia do Instituto de Psicologia da USP. Lá em 98 ela falava isso, né? Nós estamos em relação com o meio, nós estamos em relação com o sistema, nós estamos em relação com vários discursos que vão ser importantes para a nossa compreensão do que nós estamos chamando de cisgeneridade, de identidade de gênero, e o que nós estamos chamando de ser, do que nós somos. Tudo isso está passando pelo social também. Não é só uma questão de hormônio, psicologia, de cérebro, como eu falo em alguns episódios anteriores. Tudo isso aqui que eu tenho falado até agora, nesses mais de 40 minutos, são questões de contextualização dos conceitos da nossa sociedade, das dinâmicas que acontecem ali por baixo da crosta terrestre da cisgeneridade e que diz respeito ao que nós somos ou podemos ser. É assim que, quando a gente está nesse mundo, a gente tem muitos incômodos, inclusive com o nosso próprio corpo, mas raramente quando a gente tem um incômodo com o nosso corpo, com a nossa maneira de apresentar o nosso corpo para a sociedade, raramente esse desconforto, esse incômodo, ele caminha no sentido de questionar sobre a cisgeneridade. Em geral, esse incômodo, ele caminha no sentido de não se adequar justamente à cisgeneridade, só que não é nomeado assim. Ele é um desconforto de adequação a uma estética esperada para homens, para mulheres, para isso e para aquilo, para meninos e meninas. E essa estética, ela acontece desde muito cedo. Você vai na praia, tem crianças lá de 5 anos. 5 anos. Uma estética aqui do abdômen, que é muito parecido nos meninos, chamamos assim, das meninas, como dizem. Só que um deles já está usando, inclusive, maiô. Está usando a parte de cima do biquíni, sem necessidade, sem ter o que esconder. Mas não é para esconder nada. Aquele uso da roupa que diferencia a menina do menino tem um propósito. Tem um propósito discursivo. E quando algo é discursivo, significa que a relação produz uma ação. A relação, que também é uma ação, produz um modus, produz um comportamento, produz um sujeito. Isso é uma coisa discursiva. É uma relação que produz subjetividades e sujeitos. Vestir a criança de rosa desde o começo, fazer cirurgias em pessoas intersexo, embora hoje nós já temos leis e movimentos que lutam contra isso, né? De que a família não pode mais decidir, mas isso ainda não é uma coisa aplicada sistematicamente com o peso que deveria, mas já existe esse movimento importante, e mesmo assim pessoas já são desde cedo colocadas para vestir rosa ou azul, ou fazer coisinhas de menina, coisinhas de menino. Nada disso é uma coisa por acaso. Não necessariamente quem faz sabendo, pensando e refletindo. Eu quero construir uma pessoa cisgênera por causa disso. E não necessariamente quem faz isso também faz isso com as expectativas futuras. Eles fazem isso porque isso já está dentro do código de conduta de construção do sujeito. E essa construção, aos poucos, se internaliza, se interioriza na nossa forma de pensar e ver o mundo, ao ponto da gente falar, mas eu não sou outra coisa, eu sou só isso. E a gente aprende até a ficar confortável nesse lugar. E é por conta desse conforto, por essa suposta adequação, autorização e encaixe, que a gente fala, eu sou uma pessoa cis, porque eu me identifico com o meu corpo. E não é sobre se identificar com o corpo, e a gente já viu. É sobre um sistema que vai construir subjetividades para delimitar quais são os corpos que podem existir. E que vantagem tem o sistema determinando quem pode ser homem ou mulher? O sistema comercial, capitalista, neoliberal, religioso, que vai falar que o corpo ele tem um fim, que é a reprodução. Então, tudo isso, todos esses discursos vão produzindo uma normalização, uma normalidade. E isso acontece em todos os lugares, acontece em todos os momentos. E o movimento transfeminista, o movimento queer, são movimentos
ultra importantes, que hoje estão trazendo, não hoje, né, mas que hoje está bem forte, mas que vem trazendo historicamente questionamentos sobre essas práticas, questionamentos sobre por que o CIS está se achando tanto. Então a gente tem muitos nomes muito importantes, tem a Bruna Benevides, que junto com a Li vão fazer um trabalho importante lá em 2019, falando sobre a disputa prática, por exemplo, da linguagem. E esse texto, ele está num outro texto que está na internet, que é da Rosa Lux, o nome do site. E o texto chama Um Vácuo Cis na História e a Emergência do Corpo Trans. Um vácuo cis na história e a emergência do corpo trans. E numa parte que estão falando ali sobre a disputa prática da linguagem, vão citar Benevides e Li, dizendo assim que elas falam sobre os modos de fazer e saber do mundo trans, imerso nesse cotidiano violento que produz uma epistemologia marcada por outra forma de resistir, uma epistemologia transepistemológica, uma transepistemologia. E vamos dizer que nesse sentido, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, produz anualmente um relatório onde estão catalogados dados descritivos de fontes primárias sobre políticas transfeminicidas e, portanto, transepistemicidas, ou seja, que além de matar os corpos trans, também querem matar a maneira como esses corpos produzem conhecimento. E esses relatórios seguem denunciando, por exemplo, a ausência do Estado na assistência de alguns corpos. E quando o movimento social organizado tece a produção dos dados, desde a catalogação dos números iniciais feita de um modo artesanal, a partir de uma vasta rede de produção, organização e catalogação, a pesquisa apresenta sua qualidade e validação diante da inexistência numérica no que diz respeito à comunidade trans. Ou seja, tem muitas pessoas falando sobre, organizando saberes em relação a isso, mas que ainda no nosso sistema, essas vozes não estão chegando em todos os lugares por conta de um forte discurso e recursos midiáticos que são conservadores, transfóbicos, racistas, religiosos, às vezes profundamente fundamentalistas, e que a gente, com o tempo, não se questiona, não se olha no espelho e olha para lá e fala assim, mas por que eu sou cis, né? E aí a gente vai elevando o nosso debate, discutindo muitas outras camadas. Quantas pessoas hoje olham para si e não se identificam nesse espectro cisgênero, nessa binariedade? Não se identificam assim, mas têm medo de pensar de outra forma porque falar, eu não quero fazer cirurgia, eu não quero mudar uma estética absoluta, então acho que eu não sou uma pessoa trans o suficiente. Esse debate, por exemplo, na não binariedade é muito constante. Isso porque também a gente aprendeu, e mesmo enquanto pessoas trans, e eu me coloco nesse lugar, enquanto pessoa não binária, as pessoas de modo geral têm aprendido a organizar a estética, a fazer uma leitura social a partir da aparência. E principalmente da aparência, principalmente do que a pessoa veste, do como a pessoa fala, de como que é a voz, etc. E a partir daí classificar o que é uma pessoa cisgênero, o que é uma pessoa trans, e inclusive as violências que acontecem até no próprio movimento trans de invalidar existências não binárias só porque elas não se categorizam esteticamente de uma outra forma muito específica. E tudo isso produz o desejo pelo cis, porque o cis ele está em conformidade. O cis ele está sendo conformado dentro do sistema que é um sistema cisgênero e heteronormativo. Romper com tudo isso, buscar um lugar onde você consiga, de fato, questionar esse sistema, é você se colocar num lugar que você tende a perder espaço, perder privilégios, caso você tenha, perder circulação, passar a ter um pouco mais de receio do que é viver em uma sociedade transfóbica como a nossa, que lidera o ranking de sociedade que mais mata pessoas LGBTs, principalmente transexuais e travestis, no mundo. Quando uma pessoa se assume trans, o que ela está ganhando nesse sentido de que as pessoas acham que ela está fazendo para se aparecer? Ela não está ganhando essa visibilidade que as pessoas acham que ela está buscando, mas ela está ganhando o direito de ser como ela é e de não ser como ela não é. Ela está ganhando esse direito de poder expressar o seu sentimento, o seu desejo, sua própria maneira de enxergar o mundo para muito além
do que foi dito, que é ser, que é dentro do binarismo. É um lugar que nos coloca num ponto de reflexão, de experimentação do próprio corpo, de experienciação do próprio corpo, poder oscilar na nossa maneira de se vestir, de se expressar, de falar, de desejar, de se locomover no mundo, é uma coisa que não dialoga com a cisgeneridade. A cisgeneridade, ela quer controlar os seus movimentos. Quando a gente questiona isso e vai para um outro lugar, estamos questionando o direito à nossa vida, ao nosso corpo, à nossa representação. E há um tempo que eu já tenho trazido esse debate, né, da não-binariedade, de questionar também a nossa cisgeneridade, e muitas outras pessoas têm trazido esse debate com mais profundidade, teor crítico, têm falado realmente sobre isso. E falando de mim, quando eu trago isso, quando eu trago esse meu questionamento sobre gênero, de que eu não sou uma pessoa cis, não me identifico como homem, algumas pessoas falam pra mim que isso daí é um ato de coragem. E eu acho que não. E eu sempre repito, e acho que coragem é você renunciar à sua identidade, renunciar quem você é para viver essa norma que adoece inevitavelmente. E aí eu sempre trago as palavras de Paul Preciado, que está dentro daquele livro Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, que foi publicado em 2020 pela Companhia das Letras, está lá na página 142. E Preciado vai dizer o seguinte: desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade, que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. E quando tiverem perdido toda a coragem, loucos de covardia, desejo que inventem novos e frágeis usos para os seus corpos vulneráveis. É por amá-los que os desejo frágeis e não corajosos, porque a revolução atua através da fragilidade. E eu desejo mesmo para vocês que falte coragem para vocês, que falte força de continuar reproduzindo a norma e que vocês cedam ao encanto da sua própria identidade de viver quem você realmente é. Uma pessoa que não necessariamente é uma pessoa cis. Olhe para si e se questione. Pense. E para finalizar, eu quero ler um textinho, tipo um poeminha que eu escrevi há um tempo, em março de 2023, só para a gente fechar nossa reflexão e desejar para vocês que realmente falte força e coragem de repetir a norma e que vocês possam ser quem vocês são. Existe aquele quadro colado na parede que reflete tudo que a ele se contrapõe, o espelho. Foi nele que vi a mim, no corpo de um homo sapiens que costumavam apelidar de ser humano. Não bastasse humano, chamaram-lhe homem. Aceitei a etiqueta na penumbra do porão identitário, mas aí o questionamento se volta ao quadro, ao espelho levemente iluminado da luz que saía de mim e dele não se desprendia. Por que homem? Cada curva da imagem, cada detalhe daquele recorte humano ali espelhado, cada tom, cada pelo, o que necessariamente define o reflexo como um homem? O homem é a ausência do não-homem? Definir a imagem como homem é vê-la assim, sem seios? Que mais? Se tem pau, é homem? Se não tem seios, é homem? Não ter vagina classifica o humano como homem? Como ser homem sem ser humano? E como ser humano quando se há um corpo negro numa sociedade onde a brancura revela a existência plena e livre do ser e assim é dada como pré-requisito para ser gente? A verdade é que homem e mulher, uma antítese do outro, são conceitos que extrapolam o animal encarnado. Deram os termos para que o contrato pudesse ser assinado e assim assinadas as subjetividades. Sob a pele, uma vida. Sob a pele, uma marca registrada em cartório com sexo, identidade e deveres que jamais foram solicitados, jamais foram combinados, mas que disseram ser a regra. Seria esse o espelho do gênero, no qual se reflete a luz do sistema que almeja determinar quem somos antes mesmo de sermos? Não. Espelhos refletem a luz que chega nele. O problema está na interpretação que aprendemos a fazer daquilo que miramos no quadro.
Às vezes, a melhor forma de ter as coisas é permitindo que elas se vão. Quando disso sabemos se a temos ou não. E não tenho o homem que jazia em mim. Deixei que em mim se sustentasse em seus argumentos, que ficassem por coerência, mas não aconteceu. Dizer adeus ao homem que vivia aqui não é sobre convencer o mundo ao meu redor que ele tenha morrido. Me leem assim e será dessa forma enquanto as interpretações dos corpos e dos seres forem treinadas pelo sistema. Mas não me chamem homem, se não sou isso. Não esperem coisas de homem quando essa identidade não existe aqui. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?